Hoje eu vou dar noções gerais sobre vinagres caseiros. Você tem que ter em mente que a higiene é a chave do seu sucesso. Porque, como nós estaremos mexendo com micro-organismos, se você introduzir um que não seja benéfico à sua preparação, vai tudo por água abaixo. Então, primeira coisa, eu sempre recomendo você utilizar potes de vidro, porque eles são bem mais fáceis de você higienizar e depois também você esterilizar. Dê uma olhadinha no vídeo como esterilizar e dar vácuo em potes de vidro. Não só os potes, como todos os utensílios que você usar, como também os ingredientes, têm que estar bem higienizados. Para evitar que tenha alguma oxidação na sua preparação, eu recomendo você usar ou utensílios de plástico, silicone ou madeira. Evite usar utensílios metálicos, até no caso as peneiras. Eu sempre procuro usar peneira de plástico. A água ela não pode ser clorada, porque senão você vai impedir que esses micro-organismos se multipliquem. Então eu sempre dou a dica do seguinte: ou você, se na sua casa a água for clorada, você pode comprar água no supermercado que ela não vai ter cloro. Você pode também ferver a água. Depois que ela estiver fria, estará pronta para ser utilizada. Ou então também você pode colocar a água ou numa panela ou numa vasilha, cobrir com um pano de prato bem limpinho, colocar num lugar protegido de sujeira, de poeira, e de um dia para o outro essa água vai ficar livre do cloro, pois ele vai evaporar. Então você vai ter uma água própria para preparar não só vinagres, como também os probióticos. Dependendo do ingrediente que você estiver usando, pode ser que ele tenha uma frutose alta. Mas normalmente eu recomendo você utilizar açúcar, que pode ser qualquer tipo de açúcar. O ideal são o mascavo e o demerara. Você deve usá-los porque eles vão dar uma força para, principalmente no caso dos vinagres, que as leveduras transformem esse açúcar em álcool e posteriormente as bactérias acéticas vão transformar esse álcool em ácido acético. Então é importante você utilizar o açúcar. Normalmente as pessoas me falam: ah, mas quanto tempo demora para ficar pronto? Se a temperatura estiver mais elevada, esse tempo vai ser reduzido. Como também se a temperatura estiver bem baixa, no caso de frio, aqui em Portugal faz muito frio, então pode ser que demore mais tempo. O que são as mães do vinagre? São estruturas de celulose formadas pelos micro-organismos. Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho um pote cheio que, para mexer nesse pote, eu uso essa pinça com a ponta de plástico. Eu vou afastar aqui para vocês verem. Vou pegar uma. Elas têm um aroma super agradável e elas estão numa mistura de vinagre e vinho branco. Por que a gente coloca vinagre e vinho branco no pote das mães? Porque depois que você retira, no caso, depois que o seu vinagre ficou pronto, que você ganha uma mãe de presente, você deve mantê-la sempre ativa e forte para poder utilizá-la em outra preparação. Você pode utilizar a mãe não só no vinagre, como também nos probióticos. Olha que coisa linda! Esse aqui foi um vinagre de alecrim que eu fiz. Eu inicialmente coloquei esta mãe que estava aqui no fundo e essa outra se formou. O que eu vou fazer agora? Eu vou coar, retiro a mãe, lavo ela delicadamente embaixo da torneira. Olha só, fica sempre um pouco do ingrediente grudado. E se você lavar delicadamente, você retira esse ingrediente. Eu coloco no pote de mães, venho com um paninho de prato que eu só uso para preparar vinagres. Coloco aqui e com um elástico eu prendo. Depois eu vou coar aqui o ingrediente, vou pegar o líquido e colocar numa garrafa, de preferência escura com tampa,
para que a fermentação seja interrompida. Esse aqui foi um vinagre de pera que eu fiz e coloquei nessa garrafa clara, porque quando a gente mexe com o vinagre na hora de coar, ele fica turvo, então não fica muito bonito. Aí você pensa, ah, mas ele vai ficar assim? Não. Com o tempo, olha só, a parte sólida vai para o fundo e o seu vinagre fica límpido. E não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui tem uma mãe. Aí você me pergunta, ué, mas você não falou que não pode deixar tampado, né? Porque o pote, quando você fizer o seu vinagre, ele não pode ter a tampa, porque diferente dos probióticos, a gente vai mexer mais com bactérias aeróbicas, então elas precisam de oxigênio. Por isso que quando a gente faz o vinagre, o ideal é você colocar um pano também limpinho, igual no caso das mães, com elástico, para que haja a troca do oxigênio e tenha, né, a multiplicação dos micro-organismos. No caso aqui do vinagre, que eu tampei, ainda ficou um espaço aqui em cima, onde tem o oxigênio, por isso é que formou a mãe. Outra coisa importante, o ideal é você cobrir toda a extensão do seu pote com papel alumínio para que ele fique no escurinho. Quando você coloca o ingrediente que você vai preparar o seu vinagre, o açúcar, a água e até a mãe, você mistura bem e coloca o pano e o papel alumínio. Só que você precisa de 2 em 2 dias retirar o pano e dar uma mexida. Porque às vezes, enquanto a mãe não toma conta de cima, ficam ainda os pedacinhos do ingrediente que você está usando boiando. E isso pode ser que cause mofo. Quando você introduz a mãe, além de acelerar o processo, ela protege a sua preparação. Mas às vezes pode acontecer de ter mofo em cima. Então, eu recomendo de 2 em 2 dias, você retira o pano, dá uma mexida. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou saber se é mãe ou mofo? Muito simples. O mofo, normalmente, ele tem uma coloração esverdeada, azulada, avermelhada. E a mãe, normalmente, é ou um amarelo clarinho ou branco. Outra coisa importante, você deve não só provar o seu vinagre, porque você provando, você vai dizer a hora que deve parar a fermentação. Não tenha medo de provar. Como também você deve sentir se o aroma está avinagrado, se o aroma está agradável, porque quando tem a mãe às vezes aparece bem devagarinho, só uma película transparente em cima. Aí você não sabe se é mofo ou se é mãe. Se tiver um cheiro agradável, um odor agradável, é a mãe. Se você sentir que o cheiro não está bom, que está assim, aquela coisa assim, rançosa às vezes, é mofo. Então, eu recomendo você descartar a preparação e começar tudo de novo.